Shalom pessoal, graça e paz a todos vocês. Sejam todos bem-vindos à Bíblia Viva com a Celeste. Que Deus abençoe vocês grande e poderosamente. Gente, sejam todos bem-vindos a mais um dia da nossa caminhada. Deixa já sua curtida e compartilha o vídeo com outros amigos para que essa palavra chegue a mais vidas. E nós vamos hoje avançar com mais um bloco de 3 capítulos do livro de Efésios, capítulo 6 a capítulo 4 a capítulo 6. Perdão, gente, era o contrário. Efésios, capítulo 4 a capítulo 6. Já pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Efésios, capítulo 4, já deixa aberta. Irmãos, no capítulos anteriores de Efésios, o apóstolo Paulo nos revelou quem somos em Cristo Jesus. Agora, nesses últimos capítulos da carta, ele nos ensina como viver nessa nova identidade na prática, gente, no dia a dia, né? Pessoal, se os primeiros capítulos de Efésios falam da posição espiritual, estes capítulos falam da vida cristã prática, sabe? Melhor falando, da vida prática de um cristão. Amém, irmãos? Olha só, no capítulo 4 fala da unidade do corpo de Cristo. Paulo começa fazendo um apelo muito forte para as igrejas. Em Efésios 4:1 ele fala: andai de modo digno da vocação com que fostes chamados. Amém, irmãos? Ele ensina que a igreja é um só corpo. Efésios 4:6 fala: há um só corpo, um só Espírito, um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Aleluia! Irmãos, isso significa que a igreja não deve viver em divisão, mas em unidade espiritual. Paulo também fala sobre os dons que Deus deu para a igreja, para nós todos. Uns ele deu de apóstolos, outros de profetas, outros de evangelistas, outros de pastores e outros de mestres. Irmãos, esses ministérios existem para edificar o corpo da igreja. Capítulo 5 fala uma vida transformada. Gente, como ter uma vida transformada? Aqui o apóstolo Paulo fala sobre o comportamento de um cristão, como você deve se comportar. Irmãos, ele explica também que quem pertence a Cristo deve viver de maneira diferente. Efésios 5:8 fala: outrora erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. A vida cristã deve refletir santidade, amor e sabedoria. Paulo também, ele fala sobre relacionamento familiar, ensinando princípios importantes sobre casamento. Efésios 5:25 fala de maridos: amais vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Oh glória! Irmãos, aqui vemos um modelo de amor verdadeiro, o amor sacrificial de Jesus Cristo. E no último capítulo 6, ele fala da armadura de Deus. Este capítulo contém um dos ensinamentos mais conhecidos da Bíblia. Irmãos, presta atenção. Paulo revela que a vida cristã envolve batalha espiritual. Versículo-chave, Efésios 6:12. Nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra forças espirituais do mal. Por isso que Deus nos dá uma armadura espiritual, que são essas, as armaduras de Deus. Eu vou repetir. O cinturão da verdade, a couraça da justiça, a sandália do evangelho da paz, o escudo da fé,
a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a tua palavra, a palavra de Deus. E Paulo conclui dizendo, Efésios 6:18, orai em todo tempo no Espírito. A oração, irmãos, é a força que sustenta o cristão na batalha espiritual. Eu posso te contar. Eita glória! Irmãos, palavra-chave do dia é transformação. O Evangelho não muda apenas nosso destino, ele muda nosso caráter, nossa vida e nossas atitudes. Pode declarar no comentário: o Evangelho muda o meu caráter, a minha vida e a minha atitude. Irmãos, como Jesus é revelado aqui? Jesus é revelado no livro de Efésios como um Jesus que se revela e como uma cabeça da igreja. Ele é líder da igreja, fundamento da unidade e vencedor da batalha espiritual. E a Gólida Celeste vai para depois da leitura. Agora vamos para a nossa leitura. Amém, irmãos? Já tem sua Bíblia aberta? A unidade da fé. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação e que fostes chamados com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados para numa só esperança da nossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Aleluia. O santo ministério e o serviço dos santos. E a graça foi concedida, a graça condenou segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns aos apóstolos, outros aos profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, nada para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo e de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus e perfeita varonilidade e à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e elevados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça de Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A santidade cristã oposta à dissolução. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vive pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas
não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Cristo. No sentido de que, quando ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revestais de novo, homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Exortações à santidade, por isso deixando a mentira, fala cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se proponha o sol sobre a vossa cabeça. Não se ponha o sol sobre a vossa cabeça, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim, transmita graça aos que ouvem, e não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, e ira, e gritaria, e blasfémias, e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-os uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Amém? Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O fruto da luz e as obras das trevas. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Eita glória! Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andais como filhos da luz. Porque a fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos e espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo,
sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O lar cristão, marido e mulher. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois, uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Efésios capítulo 6, o lar cristão, filhos e pais. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. O lar cristão, servos e senhores. Quanto a vós outros, servos, obedecei ao vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como agrada, como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como a Senhor, e não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. E vós, senhores, de qual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Aleluia. A armadura de Deus. Quanto ao mais, serem fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno,
Tomai também a capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para, com intrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho. Aleluia! Pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usada para falar como me cumpre fazê-lo. Tíquico, e para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o vosso coração. A bênção, paz seja com os irmãos e amor com fé. Da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo, a graça seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Eita glória, aleluia. Que bênção, gente. A paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai, do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, pessoal? E a Gólida Celeste é que a fé não é apenas acreditar. Pode escrever no comentário. A fé não é apenas acreditar. A fé verdadeira transforma a maneira como vivermos. Quem encontrou Cristo não pode continuar vivendo da mesma forma. Amém? Pegou a chave? Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento, por mais esse dia de vida na tua presença, pela tua palavra que é vida. Obrigado porque em Cristo recebemos uma nova vida. Ajuda-nos a viver, Pai, de forma digna do chamado que recebemos. Que possamos caminhar em unidade, em santidade e em amor. Pai querido, reviste-nos com toda a armadura espiritual para enfrentarmos as batalhas da vida. Que a tua palavra seja a nossa espada e que o teu Espírito nos guie todos os dias. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, irmãos? Compartilhe esse vídeo, continuamos firmes, continuamos com fé, continuamos sobretudo 100% com Jesus. Não esqueça de deixar seu like e deixa seu comentário, seu pedido de oração. E vamos seguir com constância. Amanhã iniciamos o livro de Filipenses, mas ainda hoje fique atento porque vai ter o resumo do Efésios. Que Deus te abençoe grande e poderosamente. Deus abençoe sua família e sua casa.